Vasco. Perito nomeado por Justiça tem acesso negado ao escritório da 777. Bruno Braz do UOL, no Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024, 19h11. O UOL apurou que um perito foi nomeado pela 4ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro e teve seu acesso negado no escritório montado pela 777 Partners, para Vasco SAF, no Rio de Janeiro. O juiz que indicou a perícia é o mesmo que concedeu a liminar onde o clube associativo retomou o controle do futebol. O que aconteceu? A empresa indicada a fazer a perícia chegou ao escritório na tarde desta segunda-feira, 20. O perito comunicou a situação na recepção e, pouco tempo depois, foi recebido por uma advogada da Vasco SAF. A advogada alegou ao perito que o despacho do juiz não possuía permissão para acesso e perícia no escritório. Um novo e-mail chegou a ser enviado ao local, com o despacho, mas a entrada permaneceu proibida, o que fez a empresa relatar o ocorrido ao juiz Paulo Aceli Stefan. A empresa perita alega ainda que funcionários do escritório deixaram o local, enquanto o acesso dela era impedido. Foi feita uma ressalva ao juiz sobre a preocupação dos peritos, em relação a uma possível perda de provas e documentações, uma vez que não foi possível executar o fator surpresa. O UOL entrou em contato com a Vasco SAF. Caso ela queira dar um posicionamento, a reportagem será atualizada. Essa situação me parece a mais complicada de todas, assim, porque envolve muita gente, muito juridiquês e muito diz que a gente não consegue provar porque os documentos são sigilosos. Mas é uma situação que vai perdurar, né, PVC? Pelo visto, não vai ser resolvida tão cedo. Agora, os principais sócios da 777 renunciaram e talvez o marido da Leila possa comprar uma parte como Crefisa, né, como patrocinador. Ele desmente. O Lamarca desmente categoricamente que vai comprar a parte da SAF do... Mas quem colocou o nome do Lamarca na história foi o Pedrinho, né? Quando o Lamarca recebeu a ligação da ESPN na sexta-feira e disse: não me encham o saco, eu tenho um apartamento em Nova York faz 10 anos, não vem me perguntar sobre isso que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode estar mentindo, mas quem colocou o nome do Lamarca não foi a ESPN, não foi tipo de primeira do UOL, não foi o UOL, não foi o Hernan, não foi o Domitila Becker. Quem colocou o nome do Lamarca foi o Pedrinho na entrevista coletiva de quinta-feira. Eu tinha a impressão de que a liminar que devolveu o controle da SAF ao Vasco seria derrubada na sexta-feira. E não foi derrubada até agora. E a crise da 777 só se agrava, como a gente percebe pela renúncia dos sócios. Então, é muito provável que um novo controlador apareça. Tem um aspecto disso que me parece importante. A partir do momento em que se rompe um contrato de forma unilateral, não vai ter investidor do exterior para vir para cá. Porque nós estamos falando de 3 primeiras SAFs que tem o seguinte cenário. O Ronaldo Fenômeno, famoso no mundo inteiro, vende sua participação na SAF do Cruzeiro. O John Textor, dono da SAF do Botafogo, diz para o mundo inteiro ouvir que o Campeonato Brasileiro está manchado. E o Vasco, por meio de uma medida liminar, rescinde o contrato com a 777. Há 6 meses de poder recomprar por R$1.000 se a 777 não fizesse o aporte no final de outubro, no final de setembro. Quem é que, olhando de fora esse cenário, vai dizer: vou pegar meu dinheiro e botar no Brasil, no futebol brasileiro? Não me parece segurança jurídica haver para botar esse dinheiro aqui. O que não significa que o Vasco não tenha. Não significa que o Vasco não possa achar que inseguro ele está de ficar numa parceria com a 777. Porque a 777 está sendo acusada de fraude nos Estados Unidos e o Vasco pode entrar na massa falida. Então o Vasco entendeu que ele fica mais seguro brigando com a 777 do que ficando dentro. Vamos colocar o Bruno Braz, que está acompanhando esse assunto de pertinho na conversa e tem mais informações sobre essa questão. Realmente não está bom para as SAFs do Brasil, mas também a 777 não está com uma imagem muito boa lá fora, né, Bruno? Bom dia. Bom dia, Domi, PVC, Hernan.
PVC, me inspiro muito em você e é sempre um prazer e um orgulho estar participando com você do programa. Mas eu tenho algumas opiniões diferentes, mas e também algumas informações. Vamos lá, vamos por partes. Como você bem falou, o grupo do Pedrinho ele entra com a liminar baseado principalmente no risco que o Vasco corre de, por exemplo, caso a 77 venha a decretar falência, a falir, de o Vasco ser usado como moeda de troca, vamos dizer assim, para pagamento de dívidas com outras empresas. Vamos, assim, em português claro, 777 está devendo uma empresa doida lá fora e não tem como pagar e fala, toma o Vasco. E, de repente, a empresa sem nenhuma experiência. Foi isso que eu falei agora, Bruno. Assim, sim. O Vasco sente mais seguro rompendo com a 777 do que ficando com ela. Sim, sim. E aí, mas aí, assim, com relação a essa situação de que, de repente, pode trazer alguma insegurança, é óbvio que é uma situação desconfortável para o Vasco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode ser também um alerta para que alguns ajustes sejam feitos na lei da SAF no Brasil, para que não se torne tão fácil de uma empresa que, assim, podemos já colocar na condição de suspeita, de uma empresa com uma série de denúncias gravíssimas de fraude, pirâmide financeira e de possível quebra, ela chegue no Brasil e com facilidade consiga levar um clube do tamanho da história do Vasco. Para você ter uma ideia, por exemplo, o 777 está há mais de 3 meses, 4 meses, 6 meses, tentando comprar o Everton. Ele está passando por uma peneira lá na Premier League duríssima. Então, para ele conseguir comprar o Everton lá na Inglaterra, a Premier League está fazendo uma peneira duríssima porque está vendo que a empresa tem uma série de indícios de que ela não passa confiança. E aí, mais especificamente no caso do Vasco, também há um outro argumento de que a 777 estaria cumprindo rigorosamente o contrato da SAF com o Vasco. E aí o grupo jurídico do Pedrinho contesta também isso, dizendo que eles estão infringindo alguns contratos, como, por exemplo, a 777, ela logo após... Eles fizeram os aportes e depois desviaram os aportes. Quer dizer, eles na verdade... Eles cumpriram os prazos dos aportes. A questão é o que aconteceu com esses aportes depois do aporte. Em tese, no último aporte, eles atrasaram alguns dias. Não chegou exatamente Tinha uma data limite para ser feito o aporte. A 777 não pagou nessa data limite. E ela pagou alguns dias depois. Não foi muito tempo depois, mas pagou alguns dias com atraso e vindo um pouquinho dali, aí vende um pouquinho de uma outra conta dali e tudo mais. E ele vai, depois, logo depois desse aporte, a 777 ela pega 25 milhões da Vasco SAF. Devolveu uma parte, mas até o momento a 777 ainda não devolveu cerca de 7 milhões de reais que foram pegos da Vasco SAF. Então, assim, já tem essa questão que aí no processo que o grupo jurídico do Pedrinho entrou, eles colocaram essa situação no processo. Inclusive, o grupo jurídico diz que isso consta no balanço do Vasco. Uma outra questão que pode estar influenciando diretamente no contrato da SAF é que 2 personagens, os mais conhecidos da Vasco SAF, vamos dizer assim, da 777, que é o Josh Wander e o Steve Pasco, eles eram sócios majoritários da 777 Partners, e eles simplesmente renunciaram agora nos últimos dias, diante de todos os casos de denúncia, e eles simplesmente fazem parte do conselho de administração da SAF do Vasco. Ou seja, 2 nomes importantíssimos da 777 que foram colocados no conselho de administração da SAF saíram. Então, eles saíram da empresa. Então, como é que 2 pessoas que estão no conselho de administração da SAF não estão sequer mais na 777? Então, esse é outro ponto que o grupo jurídico do Pedrinho contesta. E a outra questão é, por exemplo,
E aí que eu falo que, de repente, tudo bem que não foi... o jeito litigioso nunca é melhor, mas, de repente, assim, quem será que está com a imagem mais queimada aqui? É o Vasco, que pode estar diante de uma empresa com uma série de denúncias de fraudes e pirâmide financeira, e que, por exemplo, teve os bens bloqueados na Bélgica, porque com o Standard de Liège. No caso do Standard de Liège, a 77 literalmente está causando um calote na Standard de Liège. Vamos lá. Tudo isso a gente sabe, tudo isso está claro. Ele tem um processo de fraude nos Estados Unidos, ele tem um processo na Bélgica, que é um processo diferente, mas de apreensão dos bens em função de não pagamentos. Tudo isso é fato. A gente não está discutindo isso. A gente está discutindo até que ponto vai haver uma questão juridicamente válida na legislação brasileira para o rompimento do contrato. E aí, de fato, você pode avançar na legislação para permitir ou para dificultar que empresas de má gestão entrem no Brasil. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu em Portugal. Por exemplo, o Manchester City, antes de ser controlado pelo Grupo City, pelo Sheikh Mansour bin Zayed, foi propriedade do Shinawatra, Takishin Shinawatra, que era o tailandês empresário, que depois foi preso na Tailândia. Então, há uma série de casos, e na Inglaterra não há SAF, mas os clubes são empresas, propriedades de empresas em Bolsa de Valores, que tem todo o controle da Bolsa de Valores. Isso não impediu a quebra do Leeds United, a compra do Manchester City por um empresário com fama de picareta, e à medida em que o tempo vai avançando, você vai tentando criar mecanismos de controle, como o que hoje dificulta a entrada da 777 no Everton. O ponto é, quando você tem 3 SAFs, no cenário que eu descrevi, em que o Ronaldo é um empresário conhecido no mundo inteiro e vende tudo dentro da legislação, a impressão para o exterior pode ser de que o Ronaldo fez um grande negócio ou de que o Ronaldo conseguiu passar uma empresa que não podia ter futuro para um outro empresário. Quando o John Textor diz para o mundo inteiro ouvir que o futebol brasileiro está sob manipulação, e quando o Vasco tem uma medida liminar que derruba a parceria, a impressão para o empresário que está no exterior pode ser de que não vale a pena investir aqui. Então, deste ponto de vista, eu acho que é mais fácil você ter um empresário brasileiro comprando a parte da 777 do que um empresário estrangeiro, neste cenário atual. O que leva a gente a pensar no Lamáquia. Só que o Lamáquia diz: não me encham o saco, não estou comprando o Vasco, estou em Nova York e tenho apartamento há 10 anos. Pode ser mentira dele, mas foi o que ele disse na última tentativa de entrevista na sexta-feira. Sim. Assim, ó, mais algumas informações sobre isso. Só para, assim, já avançando, a 777 ela contratou para defender ela no caso o escritório do advogado Sérgio Bermudes, que é um dos escritórios mais renomados e mais caros do Brasil. Ele, inclusive, é sócio da Guiomar Mendes, que é a esposa do Gilmar Mendes, ministro do STF. Só que a questão pode continuar caminhando para um lado litigioso ou não. Ou pode haver um acordo de venda por parte da 777. Porque ainda mais se de fato eles não tiverem condições de continuar com o projeto, pode acontecer da 777 vender a parte dela. O que eu tenho de informação sobre isso? Eu vi o que o Lamáquia ele negou e tudo mais, mas, de acordo com minhas apurações, existe sim interesse da Crefisa, continuam as conversas. Inclusive, eu tenho uma informação aí em primeira mão que a última vez que o Josh Wander, que até então estava na 777, veio ao Brasil, conversou com o Lamáquia. E o Lamáquia quis saber os meandros de como seria uma possível compra da parte da 777. Então, teve uma conversa entre os dois já. Agora,
se de fato vai acontecer ou não. Aí eu perguntei para as minhas fontes assim, pô, mas não pode, se por acaso caminhar com a Crefisa, não pode ter um conflito de interesses pelo fato de ela estar no Palmeiras e tudo mais. Bom, aí eu acho que assim, a pessoa mais recomendada a falar sobre isso é o André Campos, tá? Mas o que me falaram, eu sou leigo no assunto, o que me falaram foi, não, na lei da SAF, não existe uma regra que proíba um mesmo grupo controlar 2 clubes. Como no caso do Palmeiras, a Crefisa não controla o Palmeiras, e é um patrocinador, em tese, não seria um impeditivo. Agora, eu não tenho a minha de opinar. Assim, dá para explicar muito. O que vai haver é a questão da repercussão. Então, primeira coisa que aconteceu na sexta-feira, a oposição do Palmeiras fez um manifesto dizendo que está observando a situação com preocupação e que a mesma família não pode controlar o Vasco e ser presidente do Palmeiras. Então, o que aconteceu imediatamente na sexta-feira, com a notícia de que o Lamarca poderia comprar o Vasco, acendeu um processo eleitoral no Palmeiras que hoje parece resolvido. A Leila Pereira vai ser reeleita presidente do Palmeiras. Mas a oposição acorda a cada vez que a Leila ou disse no ano passado que queria impedir que o Palmeiras voltasse a ser ao tempo em que antes da Crefisa brigava para não cair, o que não é absoluta verdade. E aí a oposição deu uma acordada e agora acordou de novo. Então, esse é um ponto. O outro ponto, do ponto de vista jurídico, você pode dizer o seguinte: o Lamáquia, pessoa física, pode ser proprietário da SAF do Vasco. E a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não é dona do Palmeiras. Então, em teoria, e aí o Palmeiras tira a Crefisa da camisa. Coloca esportes, faz um bid para um novo patrocinador e a Crefisa deixa de ser patrocinadora do Palmeiras. Neste caso, a Leila Pereira, pessoa física, é presidente do Palmeiras e o José Roberto Lamáquia é dono do Vasco. Juridicamente, não existe conflito de interesses. Mas é claro que existe um mecanismo. Em última análise, ela se divorcia do Lamáquia e não tem mais conflito de interesse, do ponto de vista jurídico. Né? Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista da afinidade, alguém pode dizer que continua havendo. Então, tem uma série de coisas aqui. O que existe hoje concretamente é o Lamáquia desmente, o que não significa que a gente tenha que acreditar piamente na versão do Lamáquia. Qual